Pessoal, o que é que segura um elevador em caso de emergência? Parte mecânica, eletrônica, enfim. Dá uma dica aí pra nós. Pronto, como é que o elevador trabalha nessa parte de frenagem, né, de freio, o que é que vai manter ele parado? Ele tem dois tipos de freio. Um é o freio magnético, que trabalha lá na máquina de tração. E como é que ele funciona? Ele é um freio normalmente fechado. Ou seja, se o elevador não fizer nada, não mandar comando nenhum para ele, ele está travado. Isso aí é uma trava mecânica mesmo que não depende de nada, de eletricidade, de nada disso. Se fosse um funcionamento de uma embreagem de um carro. Só uma boa analogia, né? A embreagem de um carro, então para ele abrir, para liberar o elevador para andar, precisa de energia. Eu tenho que acionar para ele poder andar. Isso, o comando manda, então se faltar energia, não precisa ter medo que o elevador não vai se movimentar, não vai despencar. Mas aí por outro lado, ele trava a máquina de tração. A máquina de tração tem a polia e tem os cabos. Desde que a polia esteja em bom estado, não tem como o cabo deslizar na polia. Aí é onde vem também a manutenção, a inspeção, para que o elevador não saia do canto. Aí tem o segundo sistema, que é o sistema totalmente independente desse, que é o freio de emergência, que ele trabalha em cima da velocidade. Ele não precisa não precisa de sistema eletrônico nenhum informar ele. Ele é um sistema todo mecânico que trabalha medindo o tempo todo a velocidade do elevador. Um cabo independente, tudo independente. É que nem um cinto de segurança, né? Se você puxar devagarzinho aqui, ele não, se você puxar aqui. Exatamente, é bem parecido. Passou da velocidade, tem um sistema mecânico que se trava, esse cabo está ligado lá no freio de emergência, o freio de emergência aciona e trava o elevador nas guias, que o elevador ele funciona igual um trem na vertical. Ele tem ali os trilhos que ele corre nele, independente também dos cabos de tração, aí ele vai se agarrar, se travar ali nesses trilhos, nas guias do elevador. Então ele passou 30% da velocidade normal dele, ali ele vai se travar. Então ali é o freio de emergência. Todo elevador tem isso, mesmo dos antigos? Todos os elevadores têm isso, né? Isso é norma, ele já tem que sair de fábrica dessa forma, mas vale ressaltar que esses freios eles têm que ser testados, né? Todos os elevadores de condomínio, de qualquer lugar, ele precisa ter seu freio de emergência testado. A empresa que garante a manutenção do equipamento, ela tem que testar esses freios. Mesmo esses elevadores antigos, eles já vem com... O elevador tem 30 anos, mas já veio com isso, né? 30 anos tem. Eu acho que se ele não tiver, vai ser assim, um elevador mais de 50 anos. Então assim, quando a gente vê que o elevador caiu lá, tem um acidente com o elevador lá, e caiu, então foi embora cabo e freio, então não tinha manutenção alguma. Não tinha manutenção alguma. Esse freio, como ele nunca trabalha, ele, assim, a maioria das vezes o elevador vai viver a vida dele toda e esse freio nunca vai acionar, nunca vai atuar. Então, o pessoal não lembra dele. Então ele tem que estar realmente sendo lembrado pela equipe de manutenção, sendo lubrificado, para no dia que precisar dele, ele não está travado, né? Todo duro ali travado, há 10 anos sem ser lubrificado. Então a gente pode dizer que se um elevador, a gente já escutou, né? Chega no subsolo, um acidente, é porque é manutenção zero de anos. Manutenção zero de anos, né? O freio do elevador, ele é testado todos os anos, né? A nossa empresa, ela testa todos os equipamentos que tem na nossa carteira, todos os anos a gente testa todos os freios dos elevadores, né? Agora, por que infelizmente muitas empresas não fazem isso? Porque você tem que simular uma situação ali para ele, como se fosse de emergência, né? Então isso aí é uma coisa complexa, uma coisa que muitos técnicos têm medo de fazer, e é por isso que assim, tem que ser uma equipe realmente muito bem treinada e experiente para fazer isso, né? Que é o que a gente já fez, a gente já pegou contratos até de fazer só isso, de testar freio de elevador de 20, 30 elevadores, por ser um serviço complexo que tem empresas que têm até medo de fazer. E alguém tem que certificar isso, né? Alguém tem que certificar isso. E teve algum caso que a gente pode citar assim, alguma dica de como acontece, enfim, na caso de emergência? Pronto, a gente pode citar, teve um acidente em Santos, acho que foi em 2018, que precisou do freio de emergência, né? É uma situação rara, mas que ela eventualmente acontece. Então ali aconteceu dos cabos, a estrutura que segurava os cabos de aço na cabine se rompeu, e a cabine ficou totalmente solta. No momento ali que ela começa a acelerar em queda, o sistema que mede a velocidade acionou o freio de emergência. O freio de emergência freou, mas provavelmente ele não estava bem lubrificado, bem testado, ele não funcionou direito e se soltou. Logo depois dele frear, com um tempinho ele se soltou sozinho, né? Aí até por conta disso, na época, algumas empresas ficaram com medo, né? E a gente já tinha assim, sendo conhecido no mercado como uma empresa que faz serviços complexos,
a gente até foi chamado para testar freios de elevador de contratos que nem eram nossos, né? Taxaram quantos em média? A gente fez mais ou menos 30 testes. E qual foi o índice aí? E desses 30, teve mais ou menos 10 que não funcionaram, não frearam. O sistema não estava lubrificado, os mecanismos não acionaram. Olha, pessoal, a importância disso, né? Fizeram das 30, né? Pois e é. um terço disso aí não funcionou, né? Aquela questão, você pode estar em risco e não sabe, né? É muito importante. Agora, só para pegar o gancho de Santos, né? Lá a cabine caiu, por que foi isso, Gabriel? Assim, vale ressaltar que assim, a gente tem que ter muita atenção na manutenção e na estrutura em si dos elevadores. É uma estrutura de ferro, de aço, é uma estrutura mecânica. Né? E assim, quando você tem condomínios, né, que utilizam esses equipamentos próximos de praia, onde você tem maresia, você tem que estar sempre cuidando da estrutura para que você evite corrosão e evite um problema desse, que é uma estrutura dessa ter um problema de partir, né? A gente sabe que nesse caso em si teve um erro sim de projeto, da fabricação do elevador, mas é muito importante você ter a sua estrutura íntegra, né, sempre bem pintada, bem organizada, para que você possa ter uma alta durabilidade do equipamento. Show.